Aleluia, Deus é muito bom, amém, queridos? Então, estivemos esses dias, desde de quarta-feira, estávamos viajando, estávamos numa conferência de ministros lá em Campina Grande, amém? Rapaz, que momento maravilhoso, recebemos uma palavra, eu vou te falar, irmãos, aleluia, tudo aquilo que nós ouvimos, nos trouxe uma responsabilidade ainda maior, com a palavra, amém, com o chamado, e eu fico feliz, queridos, a gente esteve esses dias com Rick Renner, um dos grandes autores da atualidade, amém? Tem escrito livros que têm mudado a vida de pessoas pelo mundo afora. E sabe, queridos, eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa noite ministrando a palavra, amém? Aleluia. Sabe, tiveram coisas que ele falou esses dias que nos fez refletir a respeito do chamado, a respeito da vida de crente, da vida cristã, E eu vou te falar, queridos, eu louvo a Deus por essa palavra, porque ela nos traz para o centro, amém? Ela simplesmente nos mostra para onde nós devemos ir e onde nós estamos e o que nós precisamos fazer para chegar lá, amém? Você está feliz por isso? Aleluia. Então hoje à noite eu quero estar ministrando uma palavra, trazendo para nós uma consciência da posição que nós temos em Deus. Eu tive percebendo no meu coração nos últimos dias que muitas coisas acontecem, queridos, elas querem nos roubar a alegria e a felicidade de estarmos firmes no Senhor. A palavra fala lá em Tiago, que o homem de ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos, ele não consegue ir muito longe. E a verdade é que nós fazemos parte hoje de uma geração, muito embora a gente em muitas áreas não esteja inserido por completo, mas nós fazemos parte de uma geração hoje que em muitos momentos quer que as coisas aconteçam de uma forma muito rápida. E isso acaba atrapalhando a sua vida cristã. E sabe, meu querido, eu quero te dizer algo, A palavra, ela nos fortalece. Deus, a Bíblia diz que Ele enviou o seu Espírito para nos consolar, mas a palavra também diz que o Espírito de Deus, Ele vai nos ensinar acerca de todas as coisas. Então eu quero que você entenda hoje à noite que você é um ser em 3 dimensões. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Seu espírito foi recriado, amém? Já está em completa comunhão com Deus, porém, a sua alma, ela recebeu instruções desde o seu momento de início de vida, que de alguma forma podem atrapalhar a sua vida como crente hoje. E é interessante isso, porque a condição do homem de pecado, todos nós éramos pecadores, amém? Aquela condição de pecado que nós vivíamos foi uma condição que nos aprisionou. E, na verdade, essa condição, ela nos aprisionava na morte, nós éramos mortos espiritualmente, amém? E essa condição de morte espiritual, ela foi causada por conta do pecado. O homem, na verdade, queridos, ele no momento que ele peca, ou que ele vive uma vida no mundo, uma vida mundana, ao longo do tempo ele desenvolve um senso de condenação muito grande. Esse senso de condenação faz com que ele possa se distanciar, ou ele vá se distanciando mais e mais do Senhor. E eu tenho uma ligeira impressão, queridos, que muitas vezes isso tem entrado dentro da igreja. Muitos crentes, muitas vezes, não conseguem ter ousadia suficiente para entrar ou diante de Deus, para conversar com o Pai, porque alguma coisa aconteceu na sua vida como crente, faz com que ele tenha ainda aquele senso de condenação que leva ou que faz com que ele possa se afastar do próprio Deus. É interessante, queridos, que mesmo como crentes, muitas vezes, nós podemos ainda estar com complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, ele faz com que você não usufrua, não desfrute na totalidade daquilo que Deus tem para você. Porque você se acha indigno, porque você se acha incapaz, porque você pensa que você não pode, não vai conseguir desfrutar, porque você não é bom o suficiente para tal. Mas é interessante, eu quero ensinar um pouco sobre justiça hoje à noite. E eu quero ensinar para você que não é aquilo que você faz não é aquilo que você faz que de fato faz com que você seja filho de Deus. Mas o fato de ter recebido Jesus como seu Senhor e Salvador fez com que você se aproximasse de Deus, se tornasse filho dele, e porque você é filho, você tem acesso a tudo aquilo que Deus tem para você. Independente se você está sentindo ou não, independente se a sua mente está mostrando para você algo ou não, isso não muda a sua condição espiritual. Mas é interessante, queridos, que o fato do homem estar em alguns momentos, em algumas áreas da sua vida, desenvolver esse complexo de inferioridade, isso faz com que ele tenha a sua fé roubada. Você já se viu em algum momento, Você já percebeu em algum momento que a sua fé, ela se desvanece?
ela vai embora, né? Por conta de algo que você fez, alguma coisa que de alguma forma você acabou transgredindo, acabou cometendo algum deslize na sua vida como cristão. E é interessante, querido, que quando você comete algum deslize, eu quero que você entenda, a palavra de Deus diz lá no livro de João, capítulo 1, verso 9, 1 João 1, 9, diz que aquele que pede perdão ao Senhor, ele é fiel e justo para lhe perdoar e lhe purificar todo pecado. Porém, é possível, queridos, que de alguma forma, essa consciência, né, de pecado, essa consciência de não estar fazendo tudo o que deveria fazer para agradar ao Senhor, é possível que essa consciência ou essa percepção, ela roube de você a força que você precisa para viver uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida digna de um filho de Deus. Amém? Hoje eu estava meditando um pouco, hoje pela manhã, antes de vir para a igreja, eu estava meditando um pouco naquele contexto lá de Tiago, no capítulo 1, onde a palavra fala a respeito do homem de ânimo dobre, né? E é interessante, é impressionante como hoje dentro da igreja tem muitas pessoas, muitos crentes que dizem que têm o ânimo dobre. Alguém que, por exemplo, num dia está afogueado, está sorrindo, está feliz, está, sabe, cheio do Espírito, cheio de fogo, e no outro dia, quando você se encontra com ele, está lá cabisbaixo, triste, né? Porque aquilo que ele esperava não aconteceu, amém? Mas, queridos, eu quero dizer para você que a palavra de Deus fala no livro de Provérbios, né? Falei sobre isso semana passada. Provérbios capítulo 23, Provérbios 23, 7, 27, 19, diz que assim como o homem se imagina no seu coração, assim ele é. A sua vida hoje é um reflexo da forma como você se imagina. É por isso que no livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 2, a palavra fala sobre a necessidade que o crente tem de renovar a sua mente com a palavra de Deus. E isso é condição indispensável para você poder desfrutar do melhor que Deus tem para você. Deus tem tudo de bom para você. Porém, é necessário que você saiba que essa doutrina, ou que essa palavra que ele tem sido plantada, que ele tem sido ensinada, que ele tem sido semeada, ela precisa ser acolhida com mansidão no seu coração. E você precisa colocar essa palavra em prática. Amém? Agora, é interessante quando se fala sobre justiça, né? Alguns pontos são muito importantes para a gente poder detalhar cada um deles aqui. Quando se fala sobre justiça, eu quero que você entenda que ser justo diante de Deus é se encontrar numa posição ideal, numa posição que Deus pode contar, amém? Justiça não é simplesmente o ato de Deus de fazer algo por você para que você tenha algo na sua vida. Não, justiça é uma condição. A condição de ser justo, a condição de ser aceitável. No momento que alguém se torna justo diante de Deus, eu quero que você entenda isso, você não paga por isso, amém? Todo o seu dinheiro não pode pagar por isso, mas no momento que você se tornou justo diante de Deus, pelo fato de ter reconhecido, recebido Jesus como seu Salvador, isso fez com que você se tornasse aceitável diante de Deus. Alguém aceitável diante de Deus é alguém que pode entrar na sua presença a qualquer momento. É alguém que pode estar diante dele sem medo, sem culpa e sem condenação. Amém, queridos? Então, independente de como possa estar a sua condição hoje, eu quero que você saiba, que você entenda que se você já aceitou Jesus como o seu Senhor e Salvador, você já veio para essa condição de filho, condição de aceitável, condição de alguém que tem pleno potencial para desenvolver uma vida na presença de Deus, amém? Ser justo é ter plena confiança nele. Ser justo é você entender que você pode estar diante de Deus como um filho dele. Amém? Por mais que você em algum momento erre, por mais que você em algum momento não se sinta digno, por mais que em algum momento você esteja triste, eu quero que você entenda que o seu Pai está de portas abertas para receber você. Amém, queridos? Aleluia! É interessante isso porque sempre que a gente vai olhar para a palavra, né? A palavra a gente vai observar, por exemplo, o livro de Gênesis capítulo 3, a palavra fala que o homem pecou. Né? E aquele pecado que ele cometeu fez com que ele ficasse destituído da glória de Deus. Queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia, aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso 12. Abre comigo lá, por favor. Romanos, capítulo 5. Aleluia. Deus é bom. Todo o tempo, né? Aleluia. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim:
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra de Deus diz, queridos, que o pecado, ele entrou no mundo, o pecado, ele se manifestou na vida dos homens, porque esses mesmos homens pecaram. Você não está pagando hoje pelo pecado de Adão. Amém? Você não pagou no pecado, você não pagou no passado por causa do pecado de Adão. Eu quero que você entenda que a Bíblia fala, porque o pecado, ele entrou no mundo através de um homem, mas a morte passou e o pecado se propagou a todos os homens, porque todos os homens vieram a pecar. O pecado faz com que o homem fique distante de Deus. O pecado faz com que o homem ele seja destituído da glória de Deus. Adiante, volte algumas páginas aí, vá para o livro de Romanos, capítulo 2, no verso 17. Romanos, capítulo 2, verso 17. Olha o que diz a Bíblia aqui. É interessante quando a palavra fala sobre todos terem pecados, né? Todos terem pecado, a palavra está se referindo tanto judeu quanto gregos. Aqui no livro de Romanos 2,17 diz assim, ó: se porém tu, que tens por sobrenome judeus e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e provas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade, tu, pois, que ensina a outrem, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes, abomina os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que glorias-te na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. É interessante que essa palavra é uma palavra que se remete ao povo judeu. Quando a palavra de Deus diz naquele versículo que nós lemos no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, diz que todos pecaram, a palavra está falando não somente dos judeus, que era o povo de Deus, ou que é o povo de Deus, mas também do gentio. Quem é o gentio? Gentio é todas aquelas pessoas que não são judeus. Nós aqui, se tiver alguém aqui que era judeu anteriormente, não é gentio, mas todos nós aqui, imagino, né, como brasileiros, né, nós somos gentios, ou éramos gentios. Então a palavra de Deus diz que todos nós pecamos um dia. E porque nós pecamos naquele dia, nós carecemos, nós ficamos afastados, destituídos da glória de Deus. Essa condição em que nós vivíamos, condição de pecadores, era uma condição que nos tornava desfavorável. Era uma condição, na verdade, que colocou dentro de nós o senso de alguém que estava desprovido da presença do próprio Deus. Uma vergonha se manifestou, amém? Mas é interessante, queridos, que toda vez que nós olhamos para a palavra, nós precisamos entender que na nova aliança, através do sacrifício de Jesus, Ele nos trouxe para a condição de justo. Essa condição de justo é uma condição que não depende da sua cor, não depende da sua conta bancária, não depende de quão bonito você é. Essa condição, na verdade, ela depende única e exclusivamente do fato de um dia você ter entregue a sua vida a Jesus. A palavra de Deus fala, nós vemos lá, Romanos capítulo 5, verso 12, diz que todos os homens pecaram. Todos os homens foram destituídos, foram afastados de Deus. E é interessante dizer assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deus, na verdade, queridos, Ele não pôde ter comunhão, Ele passou a não ter mais comunhão com o homem por conta do pecado. A comunhão de Deus com o homem era uma comunhão onde Deus entrava com tudo e o homem somente recebia. Você entende isso? Adão, na verdade, ele não fez nada no Jardim do Éden. Ele simplesmente recebeu tudo aquilo por herança. Ele simplesmente recebeu tudo aquilo que o Pai tinha para lhe dar. Todas as alianças, queridos, que Deus estabeleceu com o homem, Deus sempre entrou com tudo e o homem sempre entrava com nada. Sempre entrava somente com o seu coração, com a sua disposição em servir, com a sua disposição em honrá-lo. Amém? Porque nós achamos muitas vezes que na nova aliança isso vai ser diferente. Eu não estou querendo dizer aqui que como cristãos nós temos liberdade de ver uma vida da forma que queremos. Não estou falando sobre isso. O que eu estou querendo dizer a você, queridos, é que você não é abençoado, você não é filho porque você é bom. Você não é abençoado, você não é filho porque você é uma pessoa intelectual. Não, você é abençoado, você é filho porque um dia você recebeu a salvação que está em Cristo Jesus.
Agora, é interessante esse ponto porque o próprio livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 30 e diante, a palavra de Deus fala, abre lá comigo, por favor, Romanos capítulo 8, aleluia. Eu quero que você saia hoje à noite daqui consciente da posição que você está diante de Deus, amém? Aleluia. Vá para o verso 31, Romanos capítulo 8, no verso 31. Olha o que diz aqui, ó. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Você observa a palavra graciosamente aqui? Olha o que ele diz aqui, ó. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é a atuação do poder de Deus em uma área ou em uma condição que você nunca conseguiria pela sua força natural. Eu quero que você entenda, queridos, que o homem, na verdade, nessa aliança que nós estamos inseridos, o homem, na verdade, é alguém que tem acesso ao Senhor, não porque o próprio homem é bom, mas ele tem esse acesso a Deus porque Deus é bom. Porque o próprio Deus, ele entrou nessa aliança fornecendo tudo aquilo que o homem precisava para viver uma vida plena e uma vida abençoada. Olha o que é isso aqui, ó. Aquele que não propôs o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Pergunta você, por que foi que Deus precisou entregar o seu filho? A palavra de Deus fala, queridos, no mesmo livro de Romanos, que o pecado entrou no mundo através de um homem. Ora, se pela atitude de um homem o pecado entrou no mundo, nada mais justo também que pela atitude de um só homem o pecado saísse do mundo. Agora pense comigo uma coisa, se todos aqueles que vieram depois desse primeiro homem pecaram, e porque eles pecaram, eles se tornaram destituídos, porque desobedeceram agora, se tornaram destituídos da glória de Deus, Deus envia um outro homem para que pelo seu ato de justiça, todos aqueles que crescem nele voltassem a ser justos novamente. Isso é o quê? Isso é o poder de Deus em operação. Um homem peca, todos que seguem esse homem se tornam pecadores. Um homem agora vive uma vida de justo, todos aqueles que vão seguir esse homem se tornam justos. Então, a mesma justiça que Deus usa com relação a imputar ou a trazer para essa condição do homem espiritualmente morto na antiga aliança, é a mesma que o Senhor usa com relação a Jesus. Eu quero que você entenda hoje, queridos, que Deus, Ele simplesmente preparou um plano de salvação para você, onde nesse plano Ele providenciou tudo aquilo que você precisa para viver uma vida piedosa, uma vida justa e uma vida suprida e abençoada. E isso não é porque você é bom, irmão. Eu quero que você entenda isso. Há uma percepção muito forte no meu coração que tem muito crente que tem andado travado. Travado por quê, pastor? Travado porque errou de alguma forma. Travado porque não se sente digno de receber as coisas do Senhor. Travado porque de alguma forma tem se sentido meio que, sabe, tem tentado avançar e não tem conseguido. Acorda-se um dia triste e logo, acorda-se um dia alegre e logo depois fica triste. E a gente não sabe muitas vezes de onde é que vem tudo isso. Mas eu quero dizer para você, queridos, que a palavra de Deus fala que o povo dele tem sofrido, tem perecido porque lhe falta conhecimento. A ausência do conhecimento com relação a essa área, a essa condição que você está como crente, faz com que você se coloque em uma condição desfavorável. Amém? Olha, tem muitos direitos na justiça que as pessoas só vão usufruir dele se entrarem com uma ação. Tem muito direito que você só vai usufruir se você requerer esse direito. Eu vou te falar uma coisa, queridos. Na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus, o crente tem muitos direitos, mas que se ele não tomar conhecimento sobre esse direito, ele nunca vai desfrutar. Por exemplo, um exemplo que nós citamos aqui na igreja, né? A palavra de Deus fala que você tem direito à cura e à saúde divina. Se você não tem consciência disso, você nunca vai desfrutar. Você pode até saber, você já ouviu várias vezes aqui que a gente prega sobre isso, sobre cura, sobre saúde, mas se você não conceber isso no seu coração, no seu espírito e viver isso, você nunca vai desfrutar. Existem dois tipos de realidade, irmão. A realidade da palavra, que é o que a palavra diz, né? A realidade
legal, que é o que a Bíblia diz, e a realidade vital, que é aquilo que você está vivendo. Muitas vezes a nossa vida ela está muito abaixo dos padrões da Bíblia. E isso não é culpa de Deus, queridos. Na verdade, somos nós que precisamos nos colocar numa condição favorável. Que condição favorável é essa? Não é uma condição espiritual, mas é uma condição onde nossas mentes vão estar conectadas com aquilo que Deus diz. Você entende isso, queridos? Aleluia! Sabe que Deus é bom? Vá comigo, por favor, para o livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 23. Romanos, capítulo 3, verso 23. Aleluia. Olha o que diz aqui. Deixa eu só voltar aqui. Aleluia. Romanos capítulo 3. Verso 21. Romanos 3, 21. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua herança, aleluia, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aleluia. Observe aqui que ele diz no verso 26. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Observe que no verso 21, volta por favor para o verso 21, ele diz assim no verso 21, Romanos 3, 21, ele diz assim, ó: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. É interessante, queridos, que Deus, na verdade, quando o homem peca, lá no livro de Gênesis capítulo 3, a palavra de Deus fala que após um tempo, Deus levanta Moisés, e através de Moisés, ele lança a lei para o povo. A lei, na verdade, ela veio como um fundamento, uma base para mostrar ao homem que o homem era pecador. A lei não tinha o poder de justificar ninguém, a lei não tinha o poder de perdoar ninguém, a lei não tinha o poder de aproximar nenhum homem de Deus. A lei tinha o poder para apontar onde o homem estava errando. E é interessante, queridos, que quando nós vemos o fato de Deus ter trazido Jesus, a palavra de Deus diz que nenhum homem conseguia cumprir a lei. Nenhum homem, por mais perfeito que fosse, ele conseguia cumprir os mais de 600 mandamentos que estavam previstos na lei. Por quê? Porque a lei, é interessante esse contexto, a lei, na verdade, ela foi dada por Moisés, por intermédio de Moisés, para mostrar ao homem que o homem era pecador. Mostrar ao homem que na sua condição própria, o homem não tinha como ser justificado. Mostrar ao homem que o homem não tinha condições de sair do lugar onde ele estava. Mas a palavra de Deus diz que agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Por que a palavra de Deus fala sem lei? É interessante, queridos, que o próprio Jesus Cristo ele diz assim, olha, cuideis que não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. O próprio Jesus, ele se colocou na condição do Filho de Deus, na condição daquele que tinha que vir para cá para cumprir a lei por você. Aquilo que você não conseguia cumprir, aquilo que você não conseguia fazer, ele fez por você. E sabe o que é interessante, queridos? Próximo versículo, que diz aqui, ó. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Próximo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No verso 22, assim, ó, justiça de Deus mediante a fé. Não é uma justiça que se manifesta na sua vida mediante a sua condição que você está.
Não é uma justiça que se manifesta na sua vida de acordo com o seu conhecimento intelectual. Não, é uma justiça que se manifesta mediante a fé. Tudo aquilo que você vai obter de Deus, que você vai usufruir de Deus, é pela fé. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus pensa que Ele existe e que se torna galardoador daquele que o busca. É você se aproximando de Deus, sabendo que pela fé, Deus colocou você numa condição de alguém que está apto para receber. Amém, queridos? Olha o que diz aqui, ó. Verso 24, por favor. Ele diz assim, ó. Sendo justificados gratuitamente. Irmão, algo que é grátis, você precisa pagar por aquilo? Não. A palavra justificação aqui vem justamente do contexto de tornar justo, tornar aceitável, tornar alguém apto para receber aquilo que lhe foi prometido. E é interessante que a palavra fala que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça. É interessante que salvação não se paga. Salvação você simplesmente desfruta, irmão. Por quê? Porque você crê. Agora pense comigo algo aqui, queridos. Se salvação, o que é salvação? Salvação não é somente uma expectativa de um dia você estar com Deus nos céus, ou desfrutar da glória aqui na terra divina. Não, salvação é você entender que salvação é cura, é saúde, é libertação, é preservação, é prosperidade. Tudo isso faz parte da vida do crente. Agora pense comigo uma coisa, a palavra de Deus aqui, ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmão, pensa comigo uma coisa. Se a palavra de Deus fala que gratuitamente eu fui justificado, gratuitamente eu recebi salvação. Irmão, se a palavra fala que o que era principal para o homem, o principal problema do homem foi resolvido, que era a salvação. Pensa comigo nisso. Se o principal problema que você tinha já foi solucionado, o que dirá todos os outros, irmão? É por isso que eu sempre prego, sempre digo isso. Por que você acha que tem que pagar pelos seus sonhos, irmão? Se o principal que Deus quis providenciar para você, que foi salvação, Ele já deu a você gratuitamente, irmão. Por que você acha que você tem que se encontrar numa condição perfeita para estar diante de Deus? Não, Deus já sabia que você ia errar em algum momento, queridos. Deus sabia que em algum momento você iria deslizar em alguma área. Agora eu quero te dizer, a palavra de Deus fala sobre você pedir perdão ao Senhor, abandonar as suas transgressões e continuar o seu caminho. Deus está contando com você, querido, para você começar a olhar para frente, olhar para o alto, se levantar, porque maior o poder de Deus para levantar você do que o diabo para destruir a sua vida, irmão. Aleluia! Meu Deus do céu, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É interessante que esse aspecto aqui da redenção que há em Jesus, Jesus é a nossa fonte, irmão. É por isso que ele diz que aquele que cresce nele, rios de águas vivas fluiriam de dentro de si. Jesus é tudo aquilo que você precisa para viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida suprida, uma vida onde tudo que você colocar as mãos vai prosperar. É interessante, eu gosto daquele contexto que diz assim: a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem desgosto. Uma outra versão diz que com ela não acrescenta dores, irmão. Deus está pronto para fazer grandes coisas na sua vida, e isso não é um chavão, irmão, porque se Ele não poupou o único filho que Ele tinha, se Ele trouxe você para uma condição de justo, é porque Ele quer fazer grandes coisas por seu intermédio, irmão. Aleluia! Deus é bom. Você está feliz por isso, meu filho? Oh, glória a Deus! Eu estou feliz demais, irmão, porque eu vou te falar, é interessante que Deus não somente pode fazer, como Ele quer fazer. Poder é uma coisa, querer é outra, irmão. Deus pode e Deus quer. Diga assim comigo: Deus pode e Deus quer. Aleluia. Então, ser justiça de Deus é uma condição instantânea do crente no momento que ele recebe Jesus, que ele nasce novo. E é interessante esse aspecto porque a palavra de Deus diz que a própria natureza de Deus vem habitar dentro de você. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5. Vai lá, por favor. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5.
Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Verso 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Amém? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Por que eu estou pregando sobre isso, irmão? É porque eu sei que tem muito crente que está se lamentando com relação a coisas do passado. Muitas situações podem te levantar querendo trazer para você à tona quem você era, quem você foi. Mas eu vou te falar uma coisa, a palavra de Deus diz que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo por quê, pastor? Porque Deus quis, irmão. O diabo ele não pode acusar o seu passado, irmão. Olha o que ele diz no verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, pensa comigo uma coisa, se alguém foi reconciliado com Deus, é porque antes dessa condição ele não estava em comunhão. Se alguém é reconciliado, é porque antes dessa condição era inimigo. E a palavra de Deus fala que nós éramos inimigos de Deus por natureza, éramos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, nos resgatou e nos transportou do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. É por isso que ele diz aqui, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Pensa comigo algo aqui, irmão. Se Deus nos reconciliou com Ele, reconciliação significa religar, restabelecer uma conexão. Deus, ele restabeleceu uma conexão com você. Essa conexão ele restabeleceu porque ele ama a sua vida. Ele restabeleceu essa conexão porque ele quer passar a eternidade com você. E isso não é somente no dia que você estiver no caixão. Não, isso começou no dia que você recebeu Jesus, irmão. Verso 19, olha o que ele diz aí. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Por que ele fala no passado aí? É interessante que ele fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, irmão. No momento que Cristo foi para a cruz do Calvário, a palavra de Deus fala, queridos, que aquela ação dele fez com que ele pudesse pagar pelo meu pecado e pelo seu. Segura um pouquinho aqui, vá para o livro de Isaías, capítulo 53, abra comigo lá. Isaías 53. Aleluia. Isaías 53, 1. Diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Está falando sobre quem aqui? Sobre Jesus, irmão. Isaías foi um dos profetas mais certeiros do Antigo Testamento. E é interessante que o contexto de Isaías 53 está apontando para Jesus. Veja o verso 4 aqui, ó. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Olha para cá, pensa comigo uma coisa aqui. A palavra de Deus fala que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Irmão, por que Cristo foi transpassado e moído? Porque ele precisou vivenciar isso. Porque eu quero que você entenda que aqui está falando sobre substituição.
Ele simplesmente pagou o preço que era para você pagar. A dívida que era sua, ele foi lá e pagou. É por isso que diz aqui, ó, o castigo que nos traz a paz. A palavra paz aí é a palavra shalom. Shalom é muito mais do que paz, do que a ausência de guerra. Shalom é completo. Shalom é nada quebrado e nada faltando. Shalom é você entender que o melhor de Deus se manifestou na sua vida porque Cristo providenciou isso para você, irmão. Isso é o que, pastor? Isso é alguém que estava numa condição de morte espiritual, alguém que estava na condição de prisão espiritual e alguém foi lá, pagou o preço e libertou aquela pessoa. Alguém que estava pobre, alguém que estava doente, alguém que não tinha como viver, não tinha vida, estava morto. A palavra de Deus diz que ele assumiu a sua morte, irmão. Ele pagou por ela, para que você hoje pudesse ver a vida que ele tinha. Ele se tornou pobre, para que você hoje enriquecesse. Ele se tornou doença, para que hoje você fosse curado. Ele se tornou maldição, para que hoje você fosse abençoado, irmão. O que é isso? Substituição. O ato de Cristo na cruz, queridos, foi justamente isso. Foi se colocar na condição de alguém desfavorável, para que aquela pessoa se colocasse na condição de alguém favorável. Você lembra lá? A palavra de Deus fala que houve um momento, queridos, que Jesus Cristo na cruz, ele grita, ele fala, né? Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Eu te digo, irmão, por que Cristo precisou ser desamparado? Ou por que ele foi desamparado? Naquele momento, o pecado da humanidade foi colocado sobre ele no madeiro, queridos. Sabe por que ele foi desamparado? Para que você hoje pudesse receber o amparo de Deus, irmão. Oh, aleluia! Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foi sarado. Próximo versículo, versículo 6. Olha o que diz aí, ó. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Irmão, sabe o que é interessante aqui? O interessante é que tem muito crente suportando a pressão, calado. Às vezes o peso da pressão, às vezes o fato de você estar debaixo de um jugo, às vezes o fato de você estar debaixo de uma condição desfavorável faz com que você se isole, fique calado. Mas eu vou te falar uma coisa, queridos, Jesus foi mudo para o matadouro para que você pudesse abrir a sua boca hoje, irmão. Para que você pudesse hoje declarar a palavra e ver o cumprimento daquilo que você declara, irmão. Não fica calado. Você não foi chamado para ficar calado, mas para falar, declarar a palavra e crer que vai acontecer aquilo que você diz, irmão. Sabe, é interessante que muitas vezes a opressão... É interessante isso acontece comigo, isso. A opressão nos faz recuar. A opressão nos faz retroceder. Às vezes aquele peso que vem muitas vezes contra a nossa vida quer nos fazer ficar calado, querido. Mas eu vou te falar, maior é quem está em você. Maior é o poder de Deus na sua vida, meu irmão. Cristo, ele simplesmente pagou o preço para que você não precisasse pagar mais esse preço hoje. Próximo versículo, olha o que diz aqui, ó. Verso 8. Aleluia. Diz assim, ó. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. A minha transgressão, a sua transgressão, foi colocada sobre ele. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é poderoso demais, querido. Porque você não pode mais viver uma vida de condenação hoje, irmão. Deus não chamou você para viver uma vida de condenação, uma vida de fracasso, uma vida de coitado. Não, Deus chamou você para viver uma vida de filho, uma vida de abençoado, uma vida de mais do que feliz, irmão. A Bíblia diz assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nação ali não se refere a um lugar geográfico somente, irmão. Se refere a você. Você é feliz, sabe por quê? Porque você tem o Senhor. Pode não ter R$1 no bolso em algum momento, mas se tem o Senhor, tem felicidade, tem alegria, tem, oh aleluia, tem gozo, tem paz, tem tudo que você precisa, meu querido.
Porque eu vou te falar, hoje de manhã nós recebemos uma palavra maravilhosa do Luciano. Ele estava falando sobre a condição espiritual do crente. E ele estava falando lá naquele contexto lá de Gálatas capítulo 3, no verso 11 em diante, que fala que a bênção de Abraão, ela chegou aos gentios por intermédio de Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, ele pagou pelo seu pecado, irmão. Isso é maravilhoso demais, irmão. Isso me dá vontade de correr, de me alegrar. Sabe por quê? Porque hoje não sou mais pecador. Hoje não vivo mais uma vida desgraçada. Não, hoje eu vivo a vida do Filho de Deus, irmão. Hoje eu posso dizer que o Espírito Santo habita dentro de mim. Sabe por quê? Porque essa era uma promessa do Pai, de que Ele viria morar dentro dos seus filhos. Ele mora dentro de você, meu amigo. Olha, se Deus mora dentro de você, você não é pequeno, você não é fraco, você não é desprezível, você é alguém forte e poderoso, meu irmão. Olha o que diz aqui no verso 9, aleluia. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu pergunto a você, irmão, muitas vezes as pessoas leem essa palavra e dizem assim, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E alguns crentes desavisados podem pensar, não, se Deus teve prazer em moer Jesus, então eu devo ter prazer porque Deus está moendo. Não, Jesus, eu quero dizer para você que Jesus foi moído para você não precisar ser. Amém? Ele simplesmente ficou enfermo para você não precisar ver isso hoje, irmão. Então não se conforma com alguma área na sua vida que precisa de conserto. Não se conforma com alguma área na sua vida que precisa da intervenção divina. Não se conforma, irmão. Se levanta hoje para ver dias diferentes, irmão. Deus está pronto para fazer. Agora eu vou te falar, não depende mais dele, depende de você. Porque o crente na história aqui é você. Olha, eu vou te dizer, irmão, as pessoas da antiga aliança, queridos, que ficaram na galeria da fé, que foram colocadas lá, elas só desfrutaram do que tinham da parte de Deus, porque elas agarraram as promessas pela fé. Agarra as promessas pela fé, irmão. Não solta elas por nada, irmão. Porque a tua fé, ela vai manifestar aquilo que você não vê. Sabe, muitas pessoas podem dizer assim, mas pastor, o senhor não sabe como eu estou. Eu vou te falar, irmão, não importa como você está. O que importa é você crer que Deus pode mudar a tua realidade. Que Deus pode colocar você numa condição favorável. Na verdade, Ele já fez isso, irmão. Olha o que Ele diz aqui no verso 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Oh, aleluia. Diga, Ele levou sobre si as minhas iniquidades. Vira algumas páginas aí, livro de Isaías, aleluia, capítulo 60. Isaías capítulo 60, verso 1. Depois que Isaías fala sobre Jesus, sobre a vinda do Messias, é interessante que no livro de Isaías 61 diz assim, ó: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia! As nações se encaminham para a luz, os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Éfa, todos virão de Sabá, trarão ouro, incenso e publicarão os seus louvores ao Senhor. Sabe o que é interessante aqui, queridos?
É interessante, nós sabemos que essa palavra, se você observar no contexto aqui, está falando sobre a glória da Nova Jerusalém. Mas é interessante que no seu aspecto legal e no seu aspecto vital na vida cristã, isso aqui se cumpriu em você. Vire aqui uma página, Isaías capítulo 61. Aleluia! Olha, é interessante que esse contexto aqui, ele foi citado pelo próprio Jesus na Nova Aliança. Olha o que diz aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade os algemados. Sabe o que é interessante? O interessante é que todos nós estávamos nessa condição. Olha o que diz aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. Verso 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Verso 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe o que é interessante, queridos? É interessante que a palavra fala sobre dois pontos importantes aqui que eu quero estar para você. Fala sobre luto, mas também fala sobre alegria. E diz que o fato de Cristo ter vindo e se manifestado fez com que o seu luto fosse removido e a alegria lhe fosse proposta. Irmão, vou te falar, o que Deus projetou para você foram tempos de alegria, tempos de refrigério. Por quê, pastor? Porque essa nova condição de justiça é uma condição de você desfrutar tudo aquilo que Deus tem. Vai lá, por favor, para a Nova Aliança. Abre comigo lá, por favor, em... a segunda carta aos Coríntios, aleluia. Vai lá, por favor, Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1. Aleluia. Eu quero citar alguns aspectos, né, que o Senhor trouxe para nós, como resultado da redenção em Cristo Jesus. Primeiro ponto, nós fomos regenerados. Aqui, Romanos 5,1 diz assim, ó, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala aqui que nós fomos justificados. O que é alguém justificado? Alguém justificado é alguém que foi trazido para a condição de justo. Verso 17, aí no mesmo contexto de Romanos 5, no verso 17, diz assim, ó, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É interessante aqui que a palavra de Deus fala que por meio de um só reinou a morte, mas a abundância da graça, ela veio também como resultado da ação de um homem só, chamado Jesus. Essa abundante graça, ela se manifestou para que você e eu pudéssemos reinar em vida. Então agora não é somente um homem e uma mulher que foi regenerado. Não é somente um homem e uma mulher que foi justificado. É alguém agora que foi chamado para reinar em vida. O que é reinar? Reinar é exercer o reinado como um rei. Deus chamou você para você reinar em vida, irmão. Alguém que reina não é alguém que está por baixo, mas é alguém que está por cima. Alguém que reina não é alguém que está debaixo do tapete como um lixo, não é alguém que está por cima, é alguém que foi chamado para entrar em triunfo. Eu gosto, irmão, daquela passagem que diz, graças a Deus por Jesus Cristo que sempre nos conduz em triunfo. O triunfo foi feito para você. Sabe por quê? Porque você é alguém justificado. Você é alguém que foi chamado pelo Senhor, o Senhor transformou você no filho dele e agora você tem acesso direto ao Pai. Amém, irmão? Vai comigo, por favor, para o livro de Salmos, no capítulo 89, no verso 14. Salmo 89, aleluia, verso 14.
Diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Volta algumas páginas aí, Salmos, capítulo 11, verso 7. Salmos 11, 7. Olha o que diz aí: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Pergunta número 1, amém? Quem é que se torna reto diante do Senhor? A palavra de Deus diz, queridos, que uma vez que Cristo resgatou você, esse ato de Ele ter resgatado você, fez com que agora você tivesse livre acesso ao Pai. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 2. Vai lá, por favor. Efésios, capítulo 2, no verso 1. Diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, aleluia, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então eu quero que você entenda isso. O homem que em um dado momento estava numa condição de trevas, em uma condição desfavorável, por causa da sua graça, por causa do seu ato de justiça, ele trouxe novamente o homem para uma condição de retidão. Uma condição de alguém que agora é aceitável diante dele. Uma condição de alguém agora está justamente assentado justamente com ele. Deus não é contra você. Deus não é o seu inimigo, pelo contrário, Deus está com você. Irmão, vou te falar uma coisa: se Deus está comigo, meu irmão, vou te falar, ninguém pode ser contra mim. Se Deus está comigo, meu querido, a única expectativa que eu posso ter é que tudo aquilo que Ele prometeu, irmão, tudo aquilo que Ele falou como promessa na sua palavra, me pertence, é meu. A palavra de Deus diz que para todas quantas são as promessas de Deus, nós já temos em Jesus o sim e por Ele o amém, mas por nosso intermédio. A única condição, meu irmão, de você desfrutar, viver o que Deus tem para você, não está mais nas mãos de Deus, agora está na sua. É você quem vai se levantar para viver. É você quem vai viver uma vida de ousadia, uma vida de intrepidez, uma vida cheia do Espírito, uma vida onde você vai exalar o bom perfume de Cristo. É você. Deus colocou nas suas mãos. Então hoje à noite não é uma noite de se entristecer. Hoje à noite é uma noite de se alegrar. Por quê? Porque Deus já fez tudo aquilo que você precisava para viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida mais do que feliz. Você está feliz por isso, irmão? Aleluia. Então eu vou te falar, queridos. Eu sempre gosto, esses dias lá na conferência, eu estava falando com o Wagner, né? Eu estava falando para ele sobre uma pessoa foi pagar um almoço para ele, e ele ficou todo constrangido, irmão. E eu falei para ele: Wagner, se alguém quer te dar alguma coisa, recebe. Sabe que muitas vezes, queridos, a gente não entende o que Deus fez por nós. Tem uma pregação minha que o tema da pregação é: se Deus quer te dar, receba. Assim é a graça, irmão. Assim são as promessas. Assim é o que Ele providenciou para você. Se Ele quis fazer, receba. Recebe pela fé. Recebe pela fé. Porque Deus, irmão, começou a boa obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar. Sabe, tristeza, nunca mais. Angústia, nunca mais. Não faz mais parte da sua vida, irmão. Sabe por quê? Porque Cristo já levou na cruz do Calvário as suas tristezas, a sua angústia, sua depressão, seja lá o que for que está afligindo você, Ele já levou na cruz do Calvário. Amém, queridos? Você pode curvar a sua cabeça. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra. Nós te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, ela entrando no nosso coração e ela mudando, Pai, a nossa vida.
Obrigado, Pai, porque com a força de uma palavra, nós podemos caminhar uma longa jornada. E eu oro nessa noite, Pai, eu declaro essa palavra, Pai, levantando meus irmãos, consciência, Pai, de pecado nunca mais. Eu declaro, Pai, consciência de justiça, Pai, consciência de filho, consciência, Pai, de alguém que é abençoado, de alguém que é feliz. Eu oro por eles, Pai, e abençoo as suas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Amém.